Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Olá, fiel. Fim de jogo em Itaquera. Corinthians 2, Racing também 2. Antes de mais nada, já segue a gente. Lá no Spotify. Segue no YouTube, segue lá no Instagram. Pra ficar por dentro das nossas análises e comentários pós-jogo. Tá fácil ser Corinthians não, fiel. Sendo muito sincero, tá difícil o negócio. Quando a gente pensa que vai, quando a gente pensa que o negócio vai começar a fluir, quando a gente pensa que o negócio vai começar a dar certo, parece que as coisas começam a ir para trás. O Corinthians mais uma vez faz uma partida abaixo do que se espera pela torcida, né? Mais uma vez o Corinthians deixa a desejar, principalmente com relação à criatividade, com a criação do time, e não sai de um empate amargo em 2-2 contra o time do Racing da Argentina. Bom, primeiro jogo em casa, a gente vai ter que ir pro segundo para resolver, ponto. Não tem muito que a gente ficar reclamando, mas vamos lá, vamos falar um pouco do geralzão desse jogo. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que já que o jogo começou com o gol do Racing, vamos começar falando sobre o gol do Racing, né? Eu acho que o gol do Racing foi mais sorte do que mérito, né? Lógico que tem o mérito do atacante, mas é inacreditável como as coisas deram errada para o Corinthians hoje desde o começo. Eu acho que talvez esse 2-2 ainda, não sei se dá para a gente olhar com olhos tão ruins, porque é impressionante como tudo parece que deu errado hoje para o Corinthians, né? O Racing acha um gol na sorte, acha um gol que eu acho que se tentasse ali mais 10 bolas desse jeito talvez não entrariam. Muito no comecinho do jogo, né? Mais um jogo aí que o Corinthians toma um gol muito no começo, talvez por desatenção, talvez por mais sorte do que juízo, enfim. Só que aí aparecem as duas estrelas desse time do Corinthians, né? Os dois protagonistas desse time do Corinthians, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Primeiro gol do Corinthians, o Memphis ele recebe, conduz a bola e puxa toda a marcação do Racing para cima dele, deixando o Yuri sozinho. E o segundo gol, nossa, acho que foi talvez um dos gols mais bonitos que eu vi o Yuri Alberto fazendo. Aliás, 2 golaços do Yuri Alberto hoje. Para mim, destaque do time do Corinthians, incontestável, o Yuri. E aí a gente tem uma baixa no primeiro tempo, que é a saída do Martínez, né? O Martínez ele sente ali e é preciso ser substituído. E aqui, nesse momento, com a substituição do Martínez, eu quero começar a análise da partida. O Ramon tira o Martínez por uma questão de necessidade, e é importante que isso fique claro aqui. Ele tirou o Martínez por uma questão de necessidade, não foi por uma opção tática. Só que, curiosamente, ele coloca mais um atacante. Entra Ángel Romero, no momento que o jogo estava 1-1. Talvez para dar volume de jogo, talvez para dar mais uma opção de ataque, uma jogada pela ponta. O que a gente precisa entender e a gente precisa destacar aqui é que eu já tenho acompanhado aqui, já tenho visto muita gente mais uma vez reclamando do Ramon, e alguns pontos eu até concordo com certa reclamação, mas
é interessante essa galera que está criticando a entrada do Romero, e eu estou sendo específico com relação a essa substituição. Porque são os mesmos que quando o Romero vai lá e faz um gol, falam que o Romero é craque. Falam que o Romero é insubstituível, que o time do Corinthians tem que ser Romero e mais 10. Eu falo isso com muita tranquilidade aqui, porque eu sempre disse que o Romero ele é jogador de segundo tempo. Ele não é jogador para ser titular. Só que é preciso ponderar também que ele é o nosso vice-artilheiro no ano. É o nosso vice-artilheiro na temporada. Então eu fico pensando, será que dá mesmo para criticar o Ramon por ele ter colocado o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, num jogo onde o Corinthians estava com 1-1, precisando fazer mais um gol? Será que de fato é um erro colocar? Até que ponto é errado você colocar um segundo atacante? Aliás, o segundo atacante que mais fez gol no Corinthians na temporada, sabe? Eu acho um tanto quanto injusto a gente criticar o Ramon por conta da entrada do Romero. A gente pode falar que o Romero não jogou bem. O Romero, ele entrou, mas não apareceu no jogo. Inclusive perdeu um gol, que eu vou falar sobre isso depois no final. Mas a escolha pelo Romero, eu acho que ela tem justificativa, né? Eu não sou o maior defensor do Romero, todo mundo sabe. Eu gosto muito dele para compor o elenco, para ser uma peça de segundo tempo, para botar uma correria no jogo no final. Mas eu acho que tem justificativa a entrada do Romero, diferente do que muitos estão falando por aí. Porque aí, se de repente hoje o Romero tivesse feito gol, e é lógico que o Sino entra em campo, mas se de repente ele faz gol, nossa, o Ramon foi um gênio, né? Esse é o ponto que eu critico quem está questionando e quem está criticando muito severamente, inclusive, o Ramon Dias. Porque não dá pra gente ignorar algumas coisas relacionadas à substituição, como os números do Romero que se justificam, e botar só na conta do Ramon. A gente também tem que olhar para aquele jogador que entrou mal no jogo, que não fez o seu papel, que não fez o que tinha que fazer, que perdeu o gol. A gente também tem que olhar para esse jogador e cobrar o jogador, e não só o técnico. O técnico pode ter sua parcela de culpa também. Mas, mais uma vez, eu acho que a entrada do Romero ela tem justificativa. Eu preferia, lógico, ter colocado talvez o Coronado ou o Thales Magno, que para mim são mais jogadores do que o Romero e poderiam contribuir tanto ou mais até. Mas, de novo, eu vejo uma justificativa para a entrada do Romero. Eu vejo uma explicação para a entrada do Romero. O que eu não vejo é uma explicação para críticas tão duras ao Ramon Dias diante de más atuações dos jogadores. E isso também precisa ser ponderado. Bom, Romero entra, a chuva aperta. O Corinthians faz o segundo gol, como eu já falei, uma bela jogada do Yuri. E com a chuva apertando cada vez mais, começam a se criar poças na Neoquímica Arena. E uma coisa que me chama a atenção, cara, como essas poças dificultaram o jogo do Corinthians. Como o Corinthians sentiu dificuldade de jogar num gramado molhado, encharcado, né? A chuva aqui em São Paulo foi muito forte. Para quem me acompanha fora do estado, fora da cidade, perdão, gente, é o horário. Mas a chuva aqui em São Paulo foi muito forte, ao ponto da drenagem da Neoquímica Arena, que é uma drenagem excelente, não dá conta de escoar a água. E aí essas poças atrapalharam muito a triangulação de bola do Corinthians, cara. Era impressionante que o Corinthians, ele tentava tocar a bola parava. Quando se esperava que a bola fosse parar, a bola corria. Então ficou um jogo muito imprevisível. Só que o Racing soube jogar com a bola desse jeito. O Corinthians não. Principalmente dois nomes que pra mim pesaram muito no time do Corinthians hoje: Matheus Bidu e Charles. Para mim são os dois destaques negativos do Corinthians.
O Matheus Bidu, muitas bolas nas costas, errando muito a saída de bola, inclusive em alguns momentos preferindo recuar a bola pro Hugo do que rifar a bola pra frente. Cara, tá chovendo, o Corinthians tava ganhando de 2-1, mano. Essas bolas assim a gente precisa rifar, tira dali, porque se de repente num passe que não é nem que você errou, mas por causa de uma poça a bola para, a gente pode entregar um gol pro adversário. Então, é impressionante como esses caras eles não percebem que na chuva não dá pra ficar fazendo triangulaçãozinha, é bola pra frente e o atacante e meio campo que se virem, principalmente na defesa e volância. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, aí no final da década de 90, começo dos anos 2000, cara, jogo com chuva era bola pro mato, cara. Era só jogadinha levantando a bola, petecando a bola. E hoje os caras querem fazer triangulação, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Quando chove da forma que choveu hoje, é chutar de longe, tentar ali uma jogada de infiltração no lançamento, mas não da forma que foi. Muita bola perdida no meio, muita bola entregue para o adversário no meio por conta dessa mania de querer triangular num gramado que não estava em condições para fazer essas triangulações. Mas a gente segura ainda no primeiro tempo o resultado de 2-1. Tudo parecia que o Charles já ia sair no intervalo e ele volta. E esse para mim talvez seja o grande erro do Ramon. O Charles já não estava bem no primeiro tempo, o Charles já vinha jogando muito abaixo, e ele volta para o segundo tempo. E aí sai o segundo gol do Racing, justamente numa jogada onde o Garro toma uma caneta, que aliás para mim não foi culpa do Garro. De novo, o campo estava molhado, ele vinha em velocidade, é difícil você frear, tem toda a preocupação com lesão, o Garro estava pendurado, então são muitos fatores para se analisar dessa caneta do Garro, mas enfim. A questão aqui é que na segunda bola, o Charles estava na cobertura, e aí o Charles ele vai num bote muito seco, cara. E qualquer um que joga bola sabe que você não pode dar um bote seco daquele. E se vai para dar o bote, mata a jogada. Faz a falta, puxa a camisa, derruba o cara. Faz alguma coisa, mas não deixa passar. A hora que o Charles toma o drible, sai a tabela, e aí mais um erro do Charles. Quando ele toma o drible, ele não acompanha o atacante. Ele acompanha a bola. E aí nessa de acompanhar a bola, sai a tabela, o jogador do Racing praticamente sozinho, bate cruzada, rasteira para fazer o gol de empate. Para mim são dois grandes responsáveis pelo empate de hoje também. O Bidu, porque a jogada também se desenvolve ali pelo lado esquerdo. E no replay, eu não sei se todos conseguiram perceber isso, mas no replay claramente o Bidu ele está fora da sua posição, ele está fora ali da lateral, que também poderia ser um jogador para fazer a cobertura ali no caso de um erro do volante, como aconteceu. Então, para mim, hoje, Charles e Bidu, os dois grandes responsáveis dentro de campo por conta desse empate. E aí a gente também pode falar sobre os gols perdidos, né? O Corinthians, empatando o jogo em 2-2, tem duas chances de resolver o jogo. Uma com o Romero, sem goleiro, praticamente embaixo da trave. De novo, eu entendo que está chovendo, eu entendo que o gramado fica diferente, fica mais pesado, fica mais escorregadio quando chove, mas perde um gol embaixo da cara, isso também, embaixo da trave, isso também é um fato, e que precisa ser ponderado, precisa ser comentado, né? Um gol que faz falta, dois gols inclusive que fazem falta, esse do Romero e o do Alex Santana, que perde um gol também numa boa jogada ali de criação do Corinthians, onde ele fica cara a cara, ainda chega a limpar e o goleiro acaba defendendo. São dois gols que fazem falta. Num campeonato mata-mata, num jogo em casa, num jogo de ida em casa que nós teremos que resolver fora, dois gols perdidos dessa forma fazem falta. Mas felizmente a gente tem uma pequena estatística aí com o Racing, de que são 5 jogos
entre Corinthians e Racing. E são 5 empates, cara. É impressionante. É realmente impressionante que Corinthians e Racing, nos 5 jogos que eles fizeram, foram empates. Os 2 primeiros jogos foram em 2017. Todos foram pela Sul-Americana, também é importante destacar isso. O primeiro foi aqui 1-1, lá 0-0. Aqui 1-1, lá 1-1, a gente eliminou ele nos pênaltis. Aqui 2-2, então são 5 jogos, 5 empates. E curiosamente 5 gols para cada lado. Então um confronto muito equilibrado. Eu acho que da mesma forma que o Racing veio para São Paulo e nos impôs alguma dificuldade, nos impôs um equilíbrio em campo. É claro que a gente também destaca, a chuva ela atrapalhou muito o jogo do Corinthians, como eu já falei. Para mim, eu acho que talvez se não tivesse chovido da forma que choveu, poderia ter sido outra história. Mas é um duelo equilibrado, da mesma forma que eles vieram para cá e nos impuseram dificuldades. Eu acho que a gente também pode ir para lá e colocar algumas dificuldades para eles. Um último comentário é sobre as 2 substituições aí feitas pelo Ramon no segundo tempo, que foi colocar o Bidu no lugar do Carrilho e o Coronado no lugar do Garro. Eu entendo, de verdade eu entendo a substituição. Muita gente criticando também a saída do Carrilho, mas o Carrilho foi o jogador, acho que talvez que mais correu no time do Corinthians. Ele junto do Garro, inclusive. Cara, tem desgaste físico, eles estão jogando num campo muito mais pesado do que o normal. E de novo, tá? É lógico que a gente quer essa Sul-Americana, é lógico que a gente deseja essa Sul-Americana e ela é muito importante para o Corinthians. A Sul-Americana hoje é o que pode nos dar a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, para a Libertadores do ano que vem. Seria aí o último título inédito que falta para o Corinthians. Então tudo isso seria muito importante e interessante para o torcedor corintiano. Mas a gente não pode se dar o luxo de perder 2 jogadores como eles para o Campeonato Brasileiro. Então talvez poupar esse desgaste final do jogo também é importante aí para a manutenção do elenco. Então, de novo, Fiel, não adianta a gente trabalhar com essa histeria de meter o pau no Ramon. A gente pode até, depois que passar tudo isso, depois que passar o Campeonato Brasileiro, depois que a gente terminar a temporada, a gente pode até ponderar se o Ramon é ou não a melhor opção, se o Ramon tem ou não que continuar para o ano que vem. Mas hoje a gente precisa muito mais apoiar o Ramon, apoiar esse elenco, do que criticar, do que falar mal, do que questionar, do que reclamar. Porque afinal de contas a gente também tem que lembrar que se não fosse o Ramon, a gente estaria numa situação muito pior. O Corinthians até então tinha tido uma vitória só no Campeonato Brasileiro. Então assim, vamos com calma. Vamos apoiar nesse momento. O Corinthians precisa da sua torcida, o Corinthians precisa desse apoio incondicional que vem das arquibancadas e até mesmo de fora das arquibancadas. Não dá pra gente simplesmente sentar o sarrafo nos caras, sentar o sarrafo no técnico. É talvez um dos momentos mais delicados da história do Corinthians. Vamos passar tudo isso e aí a gente analisa, a gente questiona, a gente pensa se talvez o Ramon realmente é a melhor opção para o ano que vem. Mas nesse momento é apoiar. Porque se também não fosse ele, a nossa situação estaria muito pior. Fim de semana sem jogo do Corinthians, por conta das eleições em São Paulo. Como o Corinthians jogou na quinta, ele não poderia jogar no sábado, com menos de 48 horas aí de um jogo para outro. Então o Corinthians, que não pode jogar no sábado, não pode jogar no domingo por conta das eleições, jogará na segunda, diante do Cuiabá. Então o Corinthians enfrenta o Cuiabá segunda-feira, às 7 horas da noite, lá em território cuiabano. Bom, fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!